graça e a paz. Dando continuidade ao nosso culto de doutrina, nós estamos no curso básico de vida cristã, no módulo 1 do livro 2, Anjos, Homens e Pecado, capítulo 4, Os Anjos Caídos. Hoje nós vamos entrar no tópico 3, onde habitam os anjos caídos. Amém? Então, amados, observe. A Bíblia, ela faz muitas referências de colocação sobre esse tema, sobre esse assunto. Nós vamos ler algumas passagens aqui para nós entendermos isso. Então, vamos lá. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Tá? Judas, versículo 6. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo da ira do grande dia. Do juízo do grande dia, não da ira, do grande dia. Okay? Então, observe, a palavra inferno aqui na Bíblia, ela tem vários significados. Né? E nós vamos ver esses significados hoje. Nós vamos usar a Bíblia Almeida, revista e atualizada, para nós buscarmos essas referências, que ficam mais fáceis. Por exemplo, nós temos Seol, Hades, Guena, Tártaro. Né? Então, nós vamos ver o significado de cada um delas. Começando com o Seol. Seol é o mundo dos mortos. Né? Então, a palavra Seol ela é do hebraico. Já no grego, nós temos Hades, né? Que é um lugar, é o mundo dos mortos, é onde as pessoas vão após a morte. E nós temos que entender esse pontapé inicial aqui, porque parece simples, mas ela não é tão simples assim. Então, observe. No Seol, nós temos lá o lado dos injustos e o lado dos justos. E eles estão ali separados por um abismo, né? Chamado Poço do Abismo. E nós vamos entender um pouquinho disso. Então, observe, o lado dos justos é chamado de seio de Abraão. É a passagem que fala que, lá em Mateus, né, que Jesus desceu ao inferno, levou cativo o cativeiro. Ele pegou o seio de Abraão e levou para os lugares celestiais, né, para que eles aguardassem. Então, essa parte já não está no Hades, ou no Seol mais, ou no Hades, né, dependendo da tradução. Mas, na realidade, eu não quero nem entrar no Seol e nem no Hades. A minha preocupação aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho, eu quero falar sobre o poço, né? O abismo, e no fim desse abismo há um presídio ali, onde os anjos caídos de maior periculosidade estão ali, presos. Senão, vamos voltando aqui em Judas, versículo 6. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Né? E depois nós vamos retornar aqui em Apocalipse 9, que fala exatamente sobre o poço do abismo. Né? Então, amados, para nós entendermos como esses anjos foram parar ali, naquele local, nós vamos precisar ir ali em Gênesis, no capítulo 6, e entender ali as teorias sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E aproveitando essa explicação,
tentar e tirar uma dúvida, porque nós recebemos uma questão com relação aos gigantes, ou os nefelins, né? E tentar explicar essa passagem, como que surgiu esses nefilins e o que exatamente quer dizer a palavra nefilim, ok? Então, vamos lá. Nós temos várias teorias, nós vamos nos deter a 4 teorias com relação para nós explicarmos essa origem. Então, primeiro, vamos aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Como foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ok? E no versículo 4 fala, ora, naquele tempo havia nefilins, algumas traduções gigantes. Então, observe. Primeira teoria. A teoria de que os anjos caídos coabitaram com as mulheres. E desse relacionamento nasceram gigantes, né? É uma interpretação, é uma teoria que até os intérpretes hebraicos eles aceitam ela. Não estou falando que é a séria, que é a mais certa, mas é uma das mais assim pontuadas, né? Então aqui os filhos de Deus seriam os anjos e no caso aqui os anjos caídos. Mas lembre-se, não é a única interpretação que existe, é apenas uma delas. E dessa capacidade, vamos dizer assim, de se materializar ou de possessão demoníaca, porque assim não tem um ponto específico. Os anjos era porque eles eram anjos de autopatentes, anjos caídos de autopatentes que tinham habilidades ou capacidades sobrenaturais, né? Entre elas, talvez de se materializar, né? Aí, porque você pode pegar ali em Jó, no capítulo 1, que fala que Lúcifer, ele entra disfarçado de anjo de luz diante de Deus. Então, para talvez dar aquela ideia que eles tinham habilidades para se materializar, né? Ou teofanizar, né? Em formas humanas. E aqui tem uma gama de distorções, de variações de ideias que tentam explicar como isso aconteceu, né? Entre elas, até que alguns falam que houve até alterações de espermas do próprio homem, que os anjos alterou e que, quando foram ter relações com as mulheres, eles injetaram esses espermas modificados, né? Não vamos assim aprofundar muito. Então, a ideia inicial foi que esses anjos mais perigosos, né, esses anjos mais perigosos, que tinham mais habilidades sobrenaturais ou espirituais, né, eles foram aprisionados no fundo do abismo. A princípio, vamos ficar com essa explicação, tá? Eles foram aprisionados no fundo do abismo. Então, em Gênesis, aqui no capítulo 6, como nós vimos, foi no período pré-diluviano, que estava fazendo a menção desses gigantes, né? Mas, amados, há um grande contexto que não foram só os nefilins, que eram gigantes, também tinham outros, eu poderia falar dos anaquins, né? E não foi só antes do dilúvio, foi depois do dilúvio, né? Então, talvez essa teoria ficaria um pouco debilitada, porque o que nós temos que entender? Toda teoria ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, pontos fortes e pontos fracos, e que os estudiosos eles tentam se embasar em alguma coisa, né?
para tentar justificar. Essa, por exemplo, eles se embasam muito ali em Judas 6, que fala ali que eles alteraram ali o seu estado original, né? E se materializaram e tiveram relações com as mulheres, as mais formosas, e ali tiveram filhos, e esses filhos vieram a ser gigantes. Primeiro ponto. Tá? Então, essa seria a primeira teoria, ou seja, a mistura de raças, raças cósmicas, né? As misturas ali entre espírito e matéria, ok? A segunda teoria dos gigantes é chamada de raças edêmicas e raça pós-edêmicas. Ou seria, é o seguinte, se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós fomos ali, né? Eu vou ler aqui, depois da queda do homem, né, nasceram 2 filhos, que na realidade começou a fazer o registro histórico, porque houve um fato relevante. Qual foi o fato relevante? A queda do homem, né? E aqui fala o seguinte, no capítulo 4, verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho, né? Então, voltando a essa teoria aqui, que ela tem até um nome meio complicado, fala assim, raças mistas, amartiologicamente, ou seja, seriam os filhos de Adão e Eva antes da queda. Esses seriam os filhos de Deus, né? E os filhos de Adão e Eva após a queda. Esses seriam os filhos dos homens, né? Não vamos entrar em detalhes, só explicando aí. Amém? A terceira fala que seria ali a mistura de raças sociologicamente, né? Ou seja, os homens de renome, né, cometeram poligamias, ou seja, os reis, porque os reis também naquela época eram chamados de filhos de Deus, dos deuses, filhos dos deuses, né? Então, é uma teoria também que existe. Porque a palavra Nefilim, no hebraico, a raiz dela é Nefal. Nefal quer dizer caído, poderoso, tirano, né? Gigante em maldade. Então, talvez não seria exatamente assim um gigante em estatura, ok? Mas dentro dessa interpretação. E a quarta e última fala dos descendentes piedosos de Sete, ou seja, a raça misturada de religiosidade, né? Ou raças mistas religiosamente. Que seria o quê? Ali seria aquela questão dos filhos de Sete e os filhos de Caim, né? Então, os filhos de Sete mantiveram a integridade com Deus. Então, eles caminhavam de acordo com os princípios de Deus. Então, eram chamados de filhos de Deus. E os de Caim não queriam saber, né? Cometiam arbitrariedades tremendas. Até que os filhos de Sete também se desviaram por começar a se casar com as filhas de Caim, né? Aí, vendo o quê? Vendo a trazer uma degeneração que, no capítulo 6 de Gênesis, está fazendo a descrição, né? Que o povo estava terrível, tanto é que Deus falou que não ia deixar que eles vivessem. Mas ainda havia um descendente de Sete que estava íntegro, né? E esse descendente era Noé. Então, amados, observe, nós trouxemos essas teorias só para você ter entendimento,
né? E para você entender que quando nós formos ali no capítulo 9 de Apocalipse, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, e a gente começar a explicar ali, né, que será tocada a quinta trombeta e o anjo vai descer com a chave, vai abrir o poço do abismo e vai sair uma grande quantidade de anjos dali, anjos caídos, demônios, que vai engrossar, né? Só para você já ter essa noção. Como é que eles foram para lá? Bom, então, uma teoria mais ou menos de como eles foram para lá, nós falamos para você, que é essa primeira teoria aí, né? Que diz que os anjos coabitaram com as mulheres, né? Agora, como eles fizeram isso, existe uma gama imensa. Se foi por incorporação, possessão demoníaca, se foi por materialização em forma de homem, pela capacidade de cada um deles, né? Mas a questão é que os piores demônios ainda estão presos, eles ainda não foram soltos, né? Esses que estão agindo com Satanás, eles não são os piores, né? Então, vamos dizer assim, são os mais bonzinhos, né? E então, voltando aqui ao Seol. O Seol, eu costumo chamar ele de casa de prisão provisória espiritual. Por que casa de prisão provisória espiritual? Porque as pessoas estão ali para aguardar o julgamento, né? Eles ainda não foram condenados, eles ainda não foram julgados, estão ali aguardando o momento desse julgamento. Mas é um lugar em que há uma existência, né? E essa existência, ela é consciente. Se você falar em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31, você vai ver lá a história do rico e Lázaro, que ambos morreram, foram por Seol, né? Um estava de um lado, outro estava do outro. Aí o rico pediu para Abraão para que permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e produzisse alívio a ele que estava no lugar de tormento, né? E tem todo aquele diálogo ali que você depois você pode ir lá e ler e você vai perceber. Então, ou seja, o rico reconheceu Lázaro. Havia ali uma conversa, um diálogo. Então, quer dizer que eles estavam conscientes, né? Então, esse é o Seol. Ou Hades, né? O lugar que as pessoas vão após a morte, ok? Mas não tem só esses dois. Nós temos também o Guena, né? Termo usado que designa um lugar de suplício. A palavra Guena quer dizer lago do fogo. Lago do fogo. Já dá uma ideia da onde será a eternidade. Nós temos que entender que existe duas eternidades, né? Uma eternidade com Deus e a outra eternidade sem Deus, né? E nós não vamos explicar isso bem melhor, mas para você já ter essa capacidade de você escolher, né? Aonde você quer passar a eternidade. Tártaro, o mais profundo do Hades, né? Significa o lugar de encarceramento eterno, de suplício eterno. Ok? Então, voltando, Márcio. Não obstante aqui ao texto de Pedro, que nós lemos no início, ou de Judas, eles registram que os anjos caídos estão presos em algemas eternas, aguardando o juízo, né? Mas nós podemos e temos a concepção que nem todos eles foram confinados a princípio, né? Mas de acordo com as atitudes e as ações deles, né? E mesmo esses que estão lá em algemas, eles ainda não foram lançados no fogo, não. No lago de fogo, não. Mateus 25, 11 diz assim:
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? E quando nós formos estudar sobre Apocalipse, nós vamos entender os últimos fatos, né? E entender que esse lago de fogo eterno que está preparado para Satanás, ele ainda está aguardando. Satanás ainda está agindo e atuando aqui. Ainda tem alguns fatos para acontecer até que Satanás e seus anjos sejam arremessados para lá. E depois aqueles que optaram em seguir a Satanás, né? No caso aqui, os homens. Porque o homem ele tem um livre-arbítrio. Ele é que vai escolher aonde ele quer passar a eternidade. Né? Fica aí a critério. Por isso que nós temos que aprofundar os nossos conhecimentos para entendermos o que nós estamos escolhendo e o que nós estamos praticando. Porque as consequências são eternas. É isso que nós temos que entender. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos lá agora em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 1. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caindo do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Mas no capítulo 9 ali, com referência ao quinto selo, eles vão fazer a descrição desses demônios que serão soltos por um período. Tá? Nós podemos ver esses anjos caídos ou esses espíritos maus que estão presos no fundo do poço com algemas. Então, eles serão soltos para ele engrossar o exército de Satanás. Ok? Essa será a última tentativa de Satanás de dominar e arregimentar o maior número de pessoas. Vai ser no período da grande tribulação. Né? E interessante que ali eles fazem uma descrição, né? Lógico que nós vamos tentar entender como que João ele tenta fazer uma comparação de como era a imagem desses demônios. Então ele fala, olha, eles eram como gafanhotos, né? Eles tinham caudas como caudas de escorpião, e o seu mover era como se fosse o mover de uma quantidade bem grande, um número bem grande de infantaria ou de cavalaria, né? O tamanho era o barulho que eles faziam ao se mover. E ali você tem a descrição, né? Então, mas o que nós temos que entender? Que esses anjos que estão presos, eles eram querubins infernais. Eles tinham posição de destaque. E eles estão ali, né? Não foi à toa, não. Então, eles serão soltos por um curto período de tempo para atormentar um número de pessoas que têm a marca da besta, não aqueles que têm o selo de Deus. Né? Mas depois isso é uma outra história e nós vamos voltar para estudar ela. Então, nós vimos que eles habitam, os anjos hoje, no presente momento, eles habitam as regiões celestiais e os ares. Mas vamos aqui verificar novamente. Efésios, no capítulo 2, versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Então, é nítido que os anjos, eles habitam hoje nas regiões celestes ou nos ares, né? Isso é mencionado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Expressões como principado, potestades, forças espirituais,
já dá a ideia disso, fala do lugar onde eles estão morando na atualidade, né? Mas nós teremos novos desfechos ainda dentro dessa história, né? Mas observe, eu já havia dito e ficou bem notório que eles têm poder de decisão, né? Para quê? Para exercer o cumprimento das suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades desses anjos caídos? São responsabilidades infernais. O objetivo principal é destruir a igreja. O segundo ponto é levar o maior número de homens a fazer parte do seu exército, a que escolham e que façam as suas obras, né? São 2 pontos aqui, ok? E nós vimos no último tópico, se você lembra, no tópico 2, nós vimos lá no último parágrafo lá falando sobre Daniel, lá Daniel no capítulo 10, em que o príncipe da região da Pérsia resistiu Gabriel por 21 dias, não deixando ele passar com a resposta de oração de Daniel. Tanto é que ele teve que voltar e pedir reforço de Miguel. E Miguel, né, um dos primeiros príncipes dos lugares celestiais, do trono de Deus, veio, foi que ele conseguiu passar e levar a resposta da oração dele. Então, o que a gente entende disso daí é que, politicamente, né, existem regiões em que as forças do mal, eles têm uma responsabilidade ali naquela região. Se você pega ali a janela 10, agora me fugiu, né? Onde fica mais ou menos a Ásia ali, você vai perceber que ali há uma dificuldade em se levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho. Ali é uma grande perseguição contra a palavra de Deus. Será que essa perseguição aparentemente política é só política mesmo ou é espiritual? Né? Que está ali fechando aquele espaço para que a palavra de Deus não seja levada a cabo, né? Mas que a idolatria, a feitiçaria tenha domínio sobre aquela região. Ok? Vamos lá, capítulo 12 de Apocalipse. Fala ali que vai ter novamente, agora vai ter no final, vai ter uma batalha nos ares, uma batalha ferrenha entre Miguel e seus anjos e Satanás e os seus anjos. E que vai acontecer um desfecho interessante. Vamos lá, Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7 ao 9. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, aqui o que está falando? Está falando que ele foi lançado para a terra, né? Então, nós vemos a escada, a escala de declínio, né? Primeiro, ele foi expulso dos lugares celestiais para as regiões celestiais. E agora ele vai ser expulso das regiões celestiais para a terra. E depois da terra, para o lago de fogo e enxofre. É a sequência da queda, amados, de Satanás. Ok? Então, observe. E esses fatos estão próximos de acontecer, né? Então, exatamente quando ele for lançado aqui para a Terra, é que ele logo, logo vai se juntar com aqueles anjos que estão no poço do abismo para engrossar o exército, né? E vão assumir o papel decisivo dos últimos momentos, os momentos finais, né, do livro de Apocalipse. Ok? O castigo, reservados para o castigo eterno. Nós já falamos dali agora, mas vamos voltar aqui.
Os ensinamentos bíblicos salientam que aquele segundo, né, o qual que toda criatura será julgada. A palavra de Deus só diz isso, que toda criatura será julgada. Todo o mal será revelado e denunciado. E todos os ímpios serão condenados. Ok? Esse é ponto. Não sou eu que estou acrescentando. É a palavra de Deus que diz, né? E essa palavra diz que não serão só os homens que serão condenados, como também não serão só os anjos, né? Ambos serão, cada um, condenados e julgados pelas suas obras. Então, todos aqueles que se juntaram a Satanás no conluio contra e se rebelaram contra Deus serão julgados. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4, nós já lemos, mas é bom. Deus não poupou os anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservado para o juízo. Aí você fala assim, mas você repete demais. Mas nós temos que repetir porque nós temos que memorizar, nós temos que entender a nossa jornada, né? Então, vai chegar o momento. Aí, uma pergunta, uma questão. Haverá salvação para os anjos caídos? Talvez você possa ter essa dúvida. Resposta, não. Né? Os anjos perversos, eles são maus. Não porque eles foram criados assim, não, porque eles não foram criados assim. Mas, de livre e espontânea vontade, eles se rebelaram contra Deus. Aí você pode questionar, mas por que Deus não providenciou também um resgatador para eles? Seria uma boa pergunta, né? Se você está questionando, você está no caminho interessante. Talvez porque eles eram espíritos e eram diferentes de nós que somos matérias, ou matéria, né? Somos um pouquinho inferior em criação, né? Mas uma coisa nós temos que ter bem nítido na nossa mente, amados. Os anjos, eles pecaram sem ser tentados. Eles optaram aquilo, né? Ao passo que o homem não. A mulher foi ludibriada, a mulher foi enganada por Satanás e Adão foi tentado pela mulher. Né? Daí veio a queda do homem. Então, talvez essa diferença já seja bem gritante, né? Então, observe. Então, o que nós estamos falando? Você pode questionar. O senhor está dizendo que os anjos maus jamais poderão ser restaurados? Restaurada a santidade deles? Né? E ao convívio divino com Deus? Sim, é isso mesmo. Né? Não tem como nós contestarmos isso. Porque agora nós vimos lá que Deus já tinha até preparado um lugar para Satanás e seus anjos. Porque o tipo da queda deles foi maior do que o nosso. Né? Ok? Então, nós temos que entender isso aí. Né? Então, tem um lugar de sofrimento eterno para eles, preparados para eles, enquanto que aqueles anjos que não caminhou com Satanás e permaneceu do lado de Deus, eles são confirmados a um destino de graça e glória eterna com Deus. Última questão para nós encerrarmos hoje. Quem julgará os anjos caídos? E nós gostaríamos de ler ali em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2 e 3. Paulo ele fala sobre esse assunto. Ele diz assim: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos?
quanto mais as coisas dessa vida. Né? Então, aqui está falando que, olha, que os anjos caídos serão julgados pelos santos, ou pela igreja que foi arrebatada por Deus. Né? Então, amados, esse é o ponto. Onde habitam os anjos? Eles habitam nos ares, nas regiões celestiais. Vai chegar um momento, não está muito longe, deles serem arremessados, lançados aqui para a Terra, né? Por um curto período de tempo, onde eles estarão agindo e trabalhando com o objetivo de arrebanhar o maior número de pessoas. E logo serão lançados no lago de fogo e enxofre preparado para eles. Né? E o objetivo principal de Satanás é esse, levar o maior número possível com ele para esse lugar. Amém? Então, nós encerramos aqui. No próximo tópico, na graça de Deus, nós estaremos encerrando esse capítulo 4. Eu vou falar sobre os anjos caídos como opositores dos santos. Né? E que nós possamos buscar aprender mais a palavra de Deus. Né? Você tem a oportunidade de assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar a sua questão ali nos comentários. Né? Deixa ali o seu comentário, a sua dúvida. Né? Se você já assisti a aula passada, mas a dúvida só veio agora, não tem problema, você pode acrescentar nos comentários e nós estamos atentos a eles ali e assim que nós tomarmos conhecimento, nós estaremos trazendo, né, a sua dúvida para esclarecimento, ok? Então, não esqueça de nos ajudar, compartilhe, né, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários. Nós estamos aqui para crescermos juntos. Esse é o objetivo desse canal, amadurecimento, né? E que todos nós possamos amadurecer. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém?